Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Do fundo do meu coração, eu espero que esta palavra venha queimar no seu coração. Eu quero que essa palavra não seja ministrada por mim, mas pelo Espírito Santo, porque somente Ele tem poder de ministrar o seu coração. Aleluia! E somente na sua frente no dia de hoje, o mensageiro da mensagem, mas quem vai traduzir as palavras que eu irei falar é o Espírito Santo. Então esteja com o seu coração aberto, não esteja distraído, porque agora é a hora da palavra, agora é a hora de ouvir a voz de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração. Como o Rian falou, nós não combina a palavra. Quando eu comecei a falar de reconstrução, ele entrou na mensagem, eu falei, vai devagar, porque é justamente isso que eu quero pregar. Mas eu creio que a palavra se molda. Ele pregou em Hebreus, né? Eu vou pregar em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Eu vou colocar um trechinho aqui da ministração, somente para você pegar nos comentários a referência, tá? Mas depois você medita no seu texto. Pode ler o Lamentações 3 inteiro. Glória porque a Deus. Lá Deus vai te passar alguma coisa no seu coração, amém? Eu tenho certeza, Tenho certeza, Jesus. em nome de Jesus. Aleluia! E glorificamos, exaltamos o nome santo do Senhor. Que cada vez mais o nome do Senhor esteja presente nas nossas vidas. E que o Espírito Santo venha falar. Essa mensagem tem um tema: toda casa destruída será reconstruída. Aleluia, Jesus. O foco da mensagem é um despertar de sentimento de mudança, tá, irmãos? E essa mudança, infelizmente, para ter uma mudança, nós precisamos do quê? Viver um novo recomeço. E alguns recomeços é pela dor. Irmão, ou é amor, ou é dor. Ou é dor, ou é amor. É verdade, Eu Jesus. prefiro, vamos dizer um ditado popular, eu prefiro escapar fedendo do que morrer cheiroso. Meu Deus. Então, só aí você forte. sente como é que vai ser a mensagem, amém? Lamentações capítulo 3 vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Aqui é o profeta Jeremias falando, convidando o povo a reconhecer o seu pecado. Meu Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. É forte. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele envolveu contra minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como que estão mortos para sempre. Secou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele ainda não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas minhas varedas. Fez-me como urso à estreita, um leão de emboscada. Desviou meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Enteçou o seu arco e me pôs como a alva flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto do escárnio. Meu Deus. Para todo o meu povo a sua canção todo dia. Faltou-me amarguras, saciou-me do abismo, fez-me quebrar em pedacinhos de areias. Os meus dentes cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuante que recorda, e se abate dentro de mim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu Deus, é forte. Aqui nós vejamos o desabafo do profeta Jeremias pelo aquele povo de Jerusalém, que foi o que o Rian ministrou sobre o muro de Jerusalém. E aqui eu preciso deixar um alerta desde o começo para você. Jerusalém foi um templo construído, e por causa de uma rebelião, o povo judeu e o romano causou grandes tensões. Nós fomos ministrados que tudo se resolve em uma conversa. Meu Deus. E Deus levantou o profeta diante aquelas nações como voz de Deus para profetizar sobre aquele povo que as coisas ao redor de Jerusalém e dentro do templo, ao redor dos muros, não estavam de agrado. E nós vemos um profeta aqui em aflição, porque o profeta ele tem temor a Deus, e quando Deus fala que virá,
com a vara do furor. Meu Quando Deus. o Senhor fala que irá vir com a espada desembaiada, nós sabemos que o Senhor está vindo com sua ira. Meu Deus. Eu quero deixar um alerta de Deus para a sua vida e para a minha vida. Cuidado com as tensões, com os atritos. Meu Deus, Jesus. Cuidado com as brigas, cuidado com as divergências de opinião. É forte. Cuidado com a forma que você tem falado dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, do seu ministério, na sua relação. Ah, mas eu só falei, eu só opinei, Eita, eu só questionei. Eu quero falar algo entre nós. Cuidado com o que você prolifera. Meu Deus. Este casamento não presta. Esse casamento é uma ruína. Meu Essa Deus. amizade não me faz bem. Você é uma pessoa tóxica. Aquele povo começou a ter esse tipo de questionamento e esqueceram, Ian, que eles estavam na casa de Deus, no templo. Meu Deus, Jesus. Então isso gerou uma grande rebeldia. E nós sabemos onde gera rebeldia, gera divisão. Onde gera divisão, eu quero dizer para você, Deus não está no meio. Deus não habita. Deus não habita Meu aonde Deus. há esse tipo de rebelião, esse tipo de divergência. Porque a partir do momento, Rian, que nós levantamos a mão para Deus e falamos: eis-me aqui, Senhor. Verdade. A minha opinião, o meu pensar, eu deixo de lado. Se está na Bíblia, amém. Se não está, eu não me respondo. Eu não me posiciono. Porque nós somos instruídos pela palavra de Deus. Quando nós andávamos na ignorância, nós respondíamos como ignorância. Verdade. Porque nós éramos ignorantes, tomados pela ignorância, tomados pelos nossos sentimentos. E aquele povo dentro de um templo fez o que não podia fazer, que é esquecer que o templo é do Senhor, que é esquecer que a casa de Deus é limpa, Verdade. a casa de Deus é espiritual, a casa de Deus é santidade. Meu Deus, é forte. Em algum momento as coisas ímpias se misturaram, e ali aquele templo teve que ser destruído, aquele templo teve que ser arruinado. E eu preciso liberar algo sobre a sua vida. Eu preciso liberar uma palavra em meio às ruínas que você se encontra. Eu não sei qual que é o templo que precisa ser destruído. Eu não sei qual que é o templo que você vai ter que fazer esse sacrifício. Porque tem hora, Rian, que a estrutura está tão danificada que não tem como consertar. É verdade. Não tem como pôr vinho novo em odre velho. O odre velho não vai aguentar a saturação do vinho e vai acabar inchando e acabar rasgando, rompendo, estragando, Meu quebrando. Deus. Então é necessário você pôr um vinho novo num odre novo, até para não contaminar e até para suportar o processo. E algum templo que você precisa entender que esse templo precisa ser destruído. E é difícil pegar essa palavra, porque eu venho de meio de destruição e reconstrução ao mesmo tempo. O templo da sua vida, o templo da sua família, o templo sentimental, o templo do seu trabalho, o templo dos seus amigos, o templo da sua saúde, o templo ministerial e o templo do teu coração. Porque nós somos morada e habitamos com o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Verdade. Seja qual for o templo que você esteja pensando hoje, nós temos que aprender que no meio da destruição também há uma reconstrução. A mesma forma que vem algo destruindo, a mão do Senhor está vindo, é a mesma mão que depois chegará construindo, Verdade, reconstruindo. Deus. E este mesmo templo, Jesus falou que destruiria e construiria em 3 dias. Então se Deus falou, se Jesus falou que Ele tem poder de reconstruir em 3 dias, quem sou eu para questionar Ele destruir esse templo? Verdade. Porque tem casa que precisa ser destruída, até para ser reconstruída de uma forma maior. Verdade. Às vezes a sua visão só está aqui, e Deus precisa quebrar essa sua visão, quebrar essa sua verdade, arrogância, Deus. quebrar essa sua autoestima, quebrar esse seu modo de falar, para que você venha abrir a sua visão.
É, Jesus. Nós já estamos trazendo essa palavra para o mundo espiritual. Todos nós, eu vou dizer todos nós, eu não vou tirar esta palavra, estamos passando por um momento de desconstrução e reconstrução. Verdade. Porém, nesse processo, a maioria das vezes é simultâneo. E foi onde eu expliquei para o irmão Rian. O que eu quero dizer com isso, simultâneo? Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma casa, e dentro desta casa você tem um comércio, e dentro deste comércio você tem que crescer. Você tem que abrir as portas, avantajar o vaso, transbordar, encher, preencher, expandir. Falando de reino de Deus, tá, irmão? Então o que você tem que fazer? Fazer uma nova estrutura, rasgar as colunas. Rasgou as colunas nas paredes para suportar a nova laje, fazer uma fundação, a sapata, estabelecer a sua obra firme. A sua obra tem que ser firme, porque a sua obra não está mais baseada na sua opinião, mas está sendo direcionada pelo poder, pela palavra de Deus. Se você tivesse orado para Deus, para entrar nesse consórcio, nesse financiamento, nesse empréstimo, nesse relacionamento, você não estaria sofrendo o que está sofrendo agora por não ter consultado ao Senhor. Mas eu quero falar algo para ti. Esse processo de desconstrução e reconstrução que você tem se questionado a sua existência, você tem se questionado se é templo e morada do Espírito Santo. Eu quero falar para você, primeiro Deus vai ter que abrir os seus olhos. Primeiro Deus vai ter que organizar a sua mente. Primeiro Deus vai te tratar de dentro para fora. Depois Deus vai organizar o seu corpo. Deus vai limpar as suas cicatrizes. Vai restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que perdeu, aquilo que a traça comeu, que o inimigo corrompeu, que se devorou, que se desviou, que se esfriou. O Senhor vai ter que trabalhar. Só que o Senhor, quando Ele pega uma casa vazia, Ele não é igual Satanás que faz arruaça. Verdade, Jesus. O Senhor bate na tua porta no dia de hoje lhe perguntando: você quer que eu te reconstrua? Você quer que eu ergue um templo novo? Você quer que eu faça novo? Você vai me permitir? Ou você vai orar, entregar na mão de Deus e vai falar: Deus, me dá que eu vou resolver? É, verdade. Ou vai ficar igual a sua mente, uma criança chorando, pedindo doce no mercado: me dá, eu quero, eu posso. E se Deus não der, se joga no chão e faz bico, faz choro. Ou você vai ter maturidade para pegar na mão desse processo e segurar e suportar: Senhor, esta casa quebrada, o telhado pode até ter voado, a parede pode até ter rachado, mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem um projeto novo. Eu sei que o Senhor vai reconstruir, e para o Senhor reconstruir, o Senhor tem que balançar a estrutura, o Senhor tem que me fazer de novo. E como é que Deus vai fazer você de novo? É você descendo na oraria, é você se quebrantando, é você se clamando, é você aceitando que tu é um pó, que tu é um vaso, e que precisa ser quebrado. Mas vai ser quebrado na mão do olheiro, porque na mão do olheiro nada se perde, nada se joga fora, e tudo se faz novo. Eu quero que Deus te blinde, que Deus venha mudar a sua voz, uma voz calma, tênua, com autoridade. Eu quero que Deus mude o seu modo de agir, o seu modo de pensar e o seu modo de enxergar. Fique comigo nessa mensagem. Eu já vou liberar o que Deus quer para a sua vida. Jeremias, o profeta de Deus, é enviado a relatar a dor de ver Jerusalém sendo destruída. Em seu capítulo 3, versículo 1: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. No seu 2, ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Verdade. Ele está relatando que ele andou no meio da destruição, que ele viu as terras serem sucumbidas, as coisas serem destruídas. Mas eu quero te dizer que ele estava vendo um movimento que era necessário. O templo, aquela terra, Jerusalém, já havia sido corrompida. Lamentações 3 descreve uma transição profunda de desesperança causada pela destruição. Eu quero te dizer que Deus trabalha em meio a esse grande caos. É também o mesmo Deus que tem o poder por sua casa em dia. Pela porta da fé,
o Senhor irá colocar a sua casa em dia. O Senhor irá arrumar. Você vai parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Você vai falar: Senhor, fui eu que criei esse problema, mas eu não consigo resolver. Até aqui eu tentei na força do braço, até aqui eu tentei na força do grito, mas eu não consegui. Então eu estou entregando na sua mão. Me perdoa, Senhor, por não ter confiado. Me perdoa, Senhor, por não ter ouvido a sua voz. Me perdoa pela minha teimosia. Você precisa ter esperança, porque a esperança é firmada nas misericórdias. Se Deus não colocou um ponto na sua história, ainda tem uma vírgula e um recomeço, uma história, um meio, e o final pertence a Deus. O profeta Jeremias estava expressando a sua dor pessoal, porque aquele povo não reconhece. A ação divina era punição, mas também haveria restauração. E esse capítulo vai te destacar as misericórdias de Deus. Capítulo 3, versículo 22 ao 23. A esperança do auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não seres consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua felicidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele. Amém? Glória a Deus. Para a alma que o busca, bom aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. Para de falar para aquela vizinha fofoqueira que as coisas não estão indo bem. Para de falar para todo mundo que você foi demitido, que está para receber o FGTS. Para de falar que vai receber férias. Para de falar que trocou de carro. Para de expor seu relacionamento. Para de falar para quem não vai te agregar nada. Quer chorar, chora para Cristo, chora para os profetas na terra. Vai atrás de profeta para orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego. Para de contar para o vizinho fofoqueiro que você está abrindo o seu último pacote de miojo. Para de contar para sua vizinha fofoqueira que são os últimos 10 reais de limite do cartão. Porque não será ela que irá te ajudar. Porque a palavra de Deus está nos falando: aguardar a salvação do Senhor. É isso em silêncio. Eu estou passando pela prova, mas eu não estou questionando. Eu estou passando pela prova, mas eu não estou murmurando. Eu estou passando pela prova, eu estou dando glória, eu estou dando aleluia, eu estou glorificando o nome do Senhor, porque Deus opera no meio do ciclo. Mas nós precisamos passar por uma grande reforma interior. Estamos enraizados em ambientes, em pessoas que não nos agregam em nada. Aonde você está, é só inveja, é só fofoca, é só ajudaria, é só cajado nas costas, é só facada, é só calúnia, difamação. E você está passando por essa turbulência, porque o Senhor já falou para você, assim como Abraão, sair dessa sua parentela. Mas você acha cômodo ficar aí, com a sua vida exposta, todo mundo tocando na sua ferida, todo mundo dando opinião na sua vida, todo mundo te crucificando, te criticando. Deus já enviou, Deus já levantou um profeta sobre a destruição do templo. Deus já está te alertando que o templo está sendo destruído. Da mesma forma que Ele lhe avisou: filho e filha, não vai por esse caminho. Filho, filha, escuta a voz de Deus. Filho, filha, escuta o teu pai. Mas nós não queremos ouvir. Nós queremos fazer do nosso modo, do nosso jeito, igual estava fazendo o povo dentro do templo, do jeito dele. Jesus passou por Jerusalém, e a Bíblia vai nos dizer que na época da Páscoa, Jesus passou por lá, e quando ele viu o pessoal fazendo arruaça no templo, era trocando moeda, era vendendo carneiro, era vendendo pomba, Jesus se irou, porque ele escutava a voz dos comerciantes, ele escutava a voz dos escribas, ele escutava o pessoal negociando. Mas sabe o que ele não escutava? Porque o templo estava corrompido. Ele não escutava a voz do Pai, ele não escutava a voz de Deus, e Jesus se irou, e ele nos deixou em Mateus 23, 37 essa relatação: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas
interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a sua imundícia. Jesus havia visitado o templo num outro período e o templo estava novamente corrompido. Mais uma vez teve que fazer um grande rebuliço à beira daquele templo. Isso é um relato bíblico. O templo era santo, um templo edificado para examinar as escrituras, um templo edificado para ter comunhão com a palavra de Deus, era usado como comércio. E Jesus, em um momento após ter pregado com muita intensidade, o próprio destruiu as barracas e os camelôs expulsou. E a palavra de Deus vai nos relatar, Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Amado, eu quero te convidar a vocês lerem comigo capítulo 3, versículo 4 ao 9 de Lamentações. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou contra o veneno de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Secou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito e não admite a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas minha vareda. Eu quero dizer que no dia de hoje, essa passagem aqui é uma passagem de análise. Aqui o profeta estava relatando como estava a situação do templo. Eu quero dizer para você ter um olhar para dentro desse templo. E qual que é o meu templo? É o seu coração. O seu templo e morada do Altíssimo, do nosso Deus, nosso suficiente Salvador. O que está atrapalhando Deus fluir na sua vida? A resposta está dentro do seu coração. Eu te convido no dia de hoje para você fazer uma autoanálise. Quantas vezes nós vamos ministrar sobre algo na sua vida e você não se analisar? Nós usamos esse versículo na ceia, 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, e beba desse cálice. Examine-se. Jeremias, conhecendo como o profeta advertiu sobre a destruição do templo, Jerusalém teve um papel fundamental na história bíblica. Suas profecias não eram relevaram eventos futuros, mas também ofereceram uma análise, uma crítica, um comportamento daquela sociedade naquela época. Sociedade até hoje que continua a mesma coisa. Deus vai lá e arruma a casa, o homem entra, suja. Deus vai lá, arruma a casa, o homem entra e suja de novo. Aí tem que ficar esse ciclo. Mas é na hora de você dar um basta. E aqui eu quero abrir para vocês um parênteses, para dar um puxão nas suas orelhas mesmo, puxar a minha também. Deus ainda levanta profeta na terra para divertir o povo. E muitas das vezes nós queremos palavra de bênção, esquecemos que o Senhor também é fogo consumidor. Pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso como fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Isaías 30:27. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoraremos o Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pois o que estão longe, atentem-se para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores do tremor se apoderam. Dos ímpios, quem que nós pode conviver? Com o fogo consumidor. Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Isaías 33:13-14. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Vamos trazer essa palavra para o mundo espiritual. Vamos sair do mundo físico. Vamos achar que as coisas que estão acontecendo são normal, porque não são. O Senhor, Ele te abençoa, sim. O Senhor, Ele te ajuda, sim. Mas se você não estiver na obediência, se você não estiver na santidade, se você não estiver na fiação, o Senhor está te avisando no dia de hoje. O Senhor está comunicando para você no dia de hoje. Arruma o seu tempo. Em Gálatas 6:4. Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes. Então saberá como se orgulhar de si mesmo, sem viver comparando com as outras pessoas. Deus te colocou algo na sua mão para você administrar, não para você ficar de olho no do irmão. Devemos nos render e cair na graça do Senhor, pois o Senhor está nos alertando através da sua palavra que se o templo não estiver do seu agrado, Ele tem poder de destruir uma cidade. Quem dirá nós, seres humanos falhos, ímpios, pecadores, errantes?
Nós somos seres humanos que estamos imperfeitos servindo um Deus perfeito. Que o Senhor venha sondar o seu coração. Deus conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23, 24. Este versículo vão te dizer e enfatizam a importância do autoexame, da autorreflexão sobre a própria vida. Irmão, essa palavra tem uma parte reflexiva. Porém o Senhor não quer que você tenha uma vida com Deus pela dor. Porém você tem duas opções: é dor ou amor. É amor ou dor. Você escolhe. Vai vir inteiro ou vai vir quebrado? Ou vai vir faltando um braço ou uma perna? Porque eu vou te falar uma coisa: o Senhor não vai te perder. Isso você pode ter certeza. Uma coisa é certa: o Senhor não te pede para Satanás. No seu último respiro, você vai reconhecer como o Senhor seu único e suficiente Salvador. O seu coração onde está a sua maior riqueza. O seu coração é templo e morada do Senhor. Mas eu tenho algo para você. Está sendo desconstruído e reconstruído não é fácil. Mas o Senhor, no seu capítulo 3, versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom para o homem é suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-te solitária, fique em silêncio. Portanto, esse jugo Deus sobre ele. Põe a boca no pó, ainda haja esperança. É Bíblia, irmão. Seu capítulo 29, seu versículo 29 do capítulo 3 de Jeremias. E o Senhor quer edificar um projeto de reconstrução em sua vida. Estamos passando pelo mesmo processo de desconstrução e reconstrução, em que o Espírito Santo de Deus venha cada mais vez te auxiliar a construir este templo firmado na rocha, onde mãos humanas não irão destruir, onde o pecado não irá adentrar, a traição, a mentira, as coisas do mundo, porque tu és santo. Tu és santo. E eu quero dizer para você: aqui é o caminho por fim. E o Senhor corrige o que o ama, e açoita qualquer filho que recebe. Se suportas a correção, Deus vos trata como filho. Porque filho, a quem é o pai que não a corrija? Mas se estás sem disciplina, do qual todos estão feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Essa palavra é para você ser filho, não é para você ser bastardo. Não é para você sua casa virar ruína. Não é para você seu relacionamento virar pó. Não é para você ver sua família se destruir, seu filho sair de casa, seu marido ficar na bebedeira. Pelo contrário, é uma palavra para você lutar pelo seu tempo, pela sua casa. E aqui eu caminho por fim, porque no dia de hoje foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero dar a paz